Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa jornada da inteligência espiritual e transformação pessoal. Hoje é o dia 7, pois é o dia 7 da nossa jornada. Você que está chegando agora, você que vai fazer parte conosco desta jornada, eu sempre recomendo, assista os dias anteriores, tá? Nós deixamos sempre um link na descrição do vídeo, acessa o link, você vai entrar numa página e nesta página tem todos os dias, tem lá o dia 0, dia 1, dia 2, 3, 4, 5, 6, tá? Mais tarde a gente vai subir também o dia 7 e aí nós teremos a sequência da jornada toda lá na página, ok? Que bom que você está aqui. Muito bem. Nós sempre começamos com uma breve oração a nossa jornada espiritual, então vamos nos render ao Deus Criador de todas as coisas, aquele que nos dá a capacidade, que nos dá a oportunidade de estarmos vivos, de estarmos aqui agora, né? Vamos conectar a Ele. Pai querido, Pai amado, Pai santo, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos vivos, de estarmos aqui neste momento para poder crescer um pouco mais na área da inteligência espiritual. Eu peço que ninguém saia deste encontro da mesma forma como chegou, mas que saia transformado, que saia cheios da inteligência espiritual. É o que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém! Vamos lá então. Dia 7, como passa, hein? Já estamos no dia 7 e a pérola do dia de hoje é a razão de tudo. Hoje você vai entender a razão de tudo. Esta nossa jornada da inteligência espiritual, ela é sequencial, ela é progressiva, então precisa realmente que você assista desde o início, ok? De repente você que está chegando agora, você não entenda um pouco, né, do que estamos tratando, né? Mas como é progressiva a nossa jornada, então é sequencial, né? Mas é só você continuar conosco, ok? A razão, vamos entender então a razão de tudo. Tudo na vida tem uma razão de ser. Tudo. O carro que você tem, qual é a razão de existir o carro? É possibilitar a sua locomoção. O carro possibilita a sua locomoção. A casa, ela serve para nos abrigar. E o nosso trabalho, para que serve? Para a gente servir as pessoas, para nós ocuparmos, né? Nós precisamos de uma ocupação, tá? E também para o nosso sustento. Qual é a razão de ser da família? A família, além de propiciar que nós venhamos a este mundo, né, também a razão é para nos preparar para a sociedade, né? Em termos de relacionamento, em termos de afeto, em termos de empatia. Pode-se dizer que a família é a célula máter, né, matriz da sociedade. Tá? Então tudo tem uma razão de ser. As coisas que nós chamamos de invenções são criadas sempre com uma razão de ser, com um propósito. Tudo que o projetista de algo, ele tinha uma razão, né, para ele inventar, para ele produzir, para ele projetar, né, alguma coisa, aquele algo, este algo, esta coisa. E normalmente os criadores, as pessoas os inventores, né, eles são honrados com prêmios, com troféus. Então existe toda uma glória nisso, um prestígio, uma honra.
Nós vemos aí o Prêmio Nobel da Paz, né, os prêmios que a gente vê, os troféus que as pessoas recebem. Tá? E no universo também é assim. Falando macromicamente, também é assim. O universo e tudo que nele há tem uma razão, tem um propósito de existir. Tudo, exatamente tudo, nada é por acaso. Tudo tem um propósito de existir. A Bíblia diz em Romanos, está lá em Romanos 11:36, você pode consultar depois, diz assim: o Senhor criou todas as coisas para o seu próprio propósito, ou para os seus próprios propósitos. Tudo que existe foi criado por Deus, e foi criado por Deus com uma razão, que é os seus próprios propósitos. Tudo que ele criou, ele tem um propósito para cada coisa que ele criou. Em Romanos 11 diz assim: todas as coisas vêm de Deus, e exclusivamente de Deus, ou seja, só de Deus. Tudo vive por seu poder, e tudo para a sua glória. A ele seja dada toda a glória para todo sempre. Então tudo que existe tem uma razão. Deus criou tudo com uma razão de ser e para a glória e os propósitos que ele tem. Então tudo, exatamente tudo que existe é para Deus. Você existe para Deus. Ele te criou para Ele. Então temos que todas as coisas, de forma exclusiva, tudo foi criado por Deus. E tudo que existe sobrevive, funciona por conta do poder de Deus. E tudo funciona, sobrevive, vive por conta do poder dele e para a glória dele. Então nós chegamos à conclusão que o principal objetivo do universo, de todo o universo e tudo que nele há, é demonstrar a glória, o poder de Deus, o prestígio dele, a honra dele. Tudo, exatamente tudo que existe, é para prestigiar, para glorificar e honrar ao Deus Criador. Então tudo que há é o troféu, né, de Deus, como se fosse assim. E você deve estar perguntando para mim agora, mas o que é glória de Deus? A gente ouve muito, o meio cristão muito se fala, né? Glória a Deus, né? Mas o que é glória de Deus? A glória de Deus é o que Ele é. A glória de Deus é o que Ele é. A glória de Deus é a natureza dele. A glória de Deus é o peso dele, é o seu peso, a sua importância, é o brilho do seu esplendor. É a demonstração do poder dele. Então a glória de Deus é a demonstração do seu próprio poder, né? De todo o ambiente e da sua presença. Quando se fala em glória de Deus, é a expressão da verdadeira bondade, ou seja, da bondade. Isso é glória de Deus. E você também pode estar me perguntando, onde está essa glória de Deus? A glória de Deus, esta honra, está, se você observar, está à nossa volta.
É só você olhar. Tudo, exatamente tudo, desde a menor forma de vida microscópica até a Via Láctea, tudo, exatamente tudo reflete a glória de Deus. A natureza, com a sua beleza, com a sua sabedoria, com a sua sincronicidade e variedades de espécies, tudo isso declara a glória, o poder de Deus. É através da natureza que nós podemos ver o quanto Deus é poderoso, o quanto Ele aprecia as variedades que existem, o quanto Ele clama a beleza e o quanto Ele é perfeitamente organizado, o quanto Ele é criativo em seus detalhes. Veja, por exemplo, o caso de uma minúscula formiguinha. Isso que para nós é muito comum, muito normal, mas pare para pensar, olhe para uma formiguinha doceira, aquela minúscula, aquele minúsculo serzinho, né? Que ele tem o seu corpo movimentado, né, dizem os biólogos, através de reações químicas, né? Mas esse serzinho, ele tem todo um instinto, toda uma sabedoria colocada nele. Ele sabe como se reproduzir, ele tem um instinto de obediência, ele obedece lá ao seu líder. Ele sabe o momento de reservar o alimento. Tudo isso revela o poder de Deus. É o poder de Deus controlando todos os seres que existem no universo. Tudo, exatamente tudo sincronizado. Tudo. Isso é muito lindo. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus. Deus sempre revelou, de uma forma ou outra, a sua glória para a humanidade. Se você fizer um estudo, você vai ver que Deus revelou a sua glória lá no Jardim do Éden. Deus revelou a sua glória a Moisés através dos tabernáculos. Depois Deus revelou a sua glória através de Jesus. E atualmente revela a sua glória através da igreja, que somos nós. Aí quando se fala igreja, eu já expliquei isso em encontro anterior, quando se fala igreja de Cristo, não é a construção, o prédio, não. As pessoas acham que igreja, e tem, né, se fala mesmo, olha, igreja, tal, mas na verdade a igreja bíblica, a igreja somos nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. A igreja, o prédio, é só um local para o encontro, é chamado de casa de oração. Então Deus revelou também através de Jesus e atualmente Ele revela a sua glória através da igreja que somos nós. Jesus Cristo é a luz do mundo e é o que mais revelou a glória de Deus, a natureza de Deus. E foi graças a Cristo que nós não somos hoje ignorantes a respeito do que exatamente Deus é. A Bíblia diz que o Filho Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus. Então Cristo veio ao mundo para que a gente pudesse entender o que é a glória de Deus. A Bíblia diz que aquele que é a palavra se tornou carne e viveu entre nós. Então Jesus possui
uma glória igual à de Deus, porque Ele também é Deus. E nada do que façamos ou deixamos de fazer pode diminuir ou aumentar a glória de Deus, porque esta glória, esta honra de Deus, ela já é completa. E nós somos instruídos, nós somos chamados para reconhecer, para honrar, para louvar, para refletir em nós e para vivermos esta glória de Deus. Uma vez que Deus fez tudo, exatamente tudo que há, pelo seu poder, através do seu poder, é a Ele que tem que ser dada e é Ele que merece toda a honra e toda a glória, porque Ele é o Criador de tudo. Então, por mais que nós façamos coisas, por mais que nós criamos coisas, por mais que façamos coisas assim em todas as áreas, na área intelectual, na área material, tudo que a gente faz, por mais que façamos coisas, toda esta honra, toda esta glória, esta honraria, tem que ser dado não a nós, tem que ser dado a Deus, porque é através do poder da criação dele que as pessoas realizam coisas. Então é a Ele toda a honra e toda a glória por tudo. Quando você entende isso, você fica com mais empoderamento. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Porque na autoajuda é eu posso, eu faço, eu consigo, né? Como se fosse por mim mesmo. E isso é muito perigoso, porque a pessoa declara, eu posso, eu consigo, eu faço, se eu quiser fazer, eu faço, se eu querer, eu posso. Né? E aí, quando ela não consegue, ela se desfalece. É como um balão inflado, você furou, murcha. É perigoso nesse sentido. Você colocar na cabeça da pessoa que ela consegue, que ela pode, que ela faz. Né? Porque não é bem assim. É tudo que eu posso, eu realmente tudo posso, mas naquele que me fortalece, naquele que me dá força, naquele que me dá energia, naquele que me dá o sopro da vida, a vida. Porque a qualquer momento ele pode recolher este sopro da vida. E isso te empodera muito mais do que você declarar que você pode por si mesmo. Tanto é que a Bíblia nos adverte, maldito o homem que confia no homem. Quando diz assim, maldito o homem que confia no homem, muitas pessoas acham que eu não devo confiar em outras pessoas. E não é nada disso, porque eu tenho que confiar em outras pessoas. Se eu vou fazer uma viagem de avião, se eu não confiar no piloto, como que eu entro neste avião? Então me fala. Então eu sou maldito por confiar no piloto que ele pode dormir lá e cair o avião? Eu tenho que confiar. Se eu não confiar no farmacêutico que produz os remédios, que manipula os remédios, né? Você compra um medicamento manipulado. Se você não confiar neste farmacêutico que produziu e que fez, manipulou o medicamento, como você vai tomar? Então, é maldito o homem que confia nele. Ou seja, que coloca todo o poder, o empoderamento, a força nele. Eu posso, mas o dia que você não estiver bem, você vai ver que você por você mesmo não consegue, aí você desfalece de vez. Agora, quando você diz, não, eu tudo posso, mas naquele que me fortalece, naquele que me dá energia, naquele que me dá força, naquele que me sustenta, aí sim você pode. Mas voltemos ao nosso assunto aqui.
Então, entre toda a criação de Deus que há no universo, você sabia que só duas falham em glorificar a Deus? Então, em toda a criação, ela dá glória a Deus. Toda a criação, por si só, a natureza, tudo dá glória a Deus. Mas existem somente dois da criação que não dão glória a Deus. Sabe quais são? Os anjos caídos. Ou seja, os demônios. Esses não dão glória a Deus. E também, sabe quem mais? Os humanos. Toda vez que nós pecamos, e pecado é errar o alvo, é contrariar as leis, as normas, os preceitos de Deus, toda vez que pecamos, nós nos recusamos a dar glória a Deus. E quando nós não damos glória a Deus, quando não honramos a Deus pela sua criação, nós somos rebeldes. E a rebeldia é um pecado, é o maior pecado, é o pecado que causou a queda de Satanás. E aí ele se tornou o diabo, um anjo caído, que é o opositor. Sabe que o que vemos e encontramos tão fácil são pessoas que vivem para a sua própria glória e não para a glória de Deus. Porque existe na natureza humana o sentimento, a necessidade de obter glória para si. As pessoas querem viver para a sua própria glória. Como as pessoas amam os elogios, as honrarias. Como as pessoas gostam de receber medalha, troféus. Mas poucos reputam as suas conquistas ao Deus Criador. Muitas poucas pessoas que dizem, olha, conseguimos isso graças a Deus. Poucas pessoas. E a Bíblia diz que o pecado foi a causa das pessoas serem destituídas da glória de Deus, porque todos pecaram. E por mais consciência que tenhamos de que é a Deus que nós devemos dar toda a honra e toda a glória, por mais consciência que tenhamos, ninguém é capaz de dar toda a honra e toda a glória que Deus merece nesta vida. Ninguém. E esse é o pior pecado que podemos cometer. Viver para glorificar a Deus é a maior realização que a criatura, que o ser humano pode fazer, pode alcançar nesta vida. Na verdade, esse deve ser o objetivo supremo da nossa vida. Esse deve ser o objetivo supremo da nossa vida. Ok, então você viu o que é dar glória. Dar glória é prestigiar, né? É honrar ao Criador de todas as coisas. E como posso dar glória? Como que eu posso prestigiar, honrar a Deus? De que forma eu posso? O maior exemplo que nós temos
de como prestigiar, de como podemos dar glória a Deus, foi o de Jesus. Foi o exemplo deixado por Jesus, ou foi o próprio Jesus que cumpriu o propósito que Deus tinha para ele nesta terra? Esse foi o maior exemplo. Foi o próprio Jesus que disse o seguinte, ó: o Senhor criou todas as coisas para os seus próprios propósitos. Então ele criou, tudo que ele criou, ele tem um propósito, uma razão de ser para aquela coisa, incluindo eu e você. Então qualquer coisa na criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito. Você pode glorificar a Deus ao cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Os pássaros, eles glorificam a Deus quando voam, que o propósito que Deus tinha para os pássaros é voar. Quando eles cantam, quando eles fazem os seus ninhos, quando eles estão sendo utilizados para aquilo que eles foram criados, para os seus propósitos, eles estão glorificando a Deus. A formiga, por exemplo, glorifica a Deus quando ela cumpre o seu papel para o qual foi criada. Porque Deus criou formiga para ser formiga e criou você para ser você. Se você não for você, você não está glorificando a Deus. Então existem muitas formas de nós darmos glória, de nós prestigiarmos, de nós honrarmos ao Criador Todo-Poderoso. Muitas formas. Mas eu quero ressaltar apenas 4 formas para você nesta live, tá? Neste nosso encontro. Então vamos lá, rapidamente. Damos glória a Deus ao adorá-lo. Adorar significa apreciá-lo. E Deus deseja que a nossa adoração seja motivada por amor, por ações de graça, por alegria. Tá? Então nós damos glória a Deus quando adoramos. E adorar é muito mais do que louvar a Deus, do que cantar, do que orar a Deus. Adorar é deixar Deus nos utilizar para os seus propósitos. É deixar Deus fazer coisas através de nós. Vou te dar um exemplo quando nós adoramos a Deus. Quando você vê uma pessoa necessitada, vê alguém necessitando de ajuda, precisando de ajuda, e você tem aquele sentimento de ajudar esta pessoa, né? Este sentimento é dado por Deus. E quando você age, e você agindo, você terá um resultado desta ação. E quando você se manifesta no sentido de ajudar esta pessoa, você está dando glória a Deus. Então Deus faz coisa aos homens através dos homens. Uma pessoa precisa de uma cesta básica e você tem condições de dar uma cesta básica, você está glorificando a Deus. Deus faz coisa aos homens, através de homens. A pessoa está precisando de comida. Deus não vai jogar lá de cima, nos tempos atuais, que no passado ele deu o maná, a Bíblia diz que ele alimentou, mas hoje, se a pessoa precisa de comida, ele não vai soltar lá de cima uma cesta básica. A pessoa, se acontecesse isso, a cesta básica acaba caindo na cabeça de uma pessoa e ainda mata a pessoa, né? Mas o que Deus faz?
Deus usa uma pessoa para ajudar outra pessoa, Ele dá capacidade, Ele dá condições para uma pessoa, e este ato é dar glória a Deus. Agora você pode estar pensando assim, mas que Deus prepotente, Ele quer honras, quer glórias, né? Você pode estar pensando assim. Deus não precisa nem da minha e nem da sua adoração. Deus não precisa. Deus é completo, Ele não precisa de nada. Sabe por que nós adoramos a Deus? Porque devemos adorar a Deus? Porque, na verdade, somos nós é que precisamos adorar a Deus. Sabe por quê? Primeiro, porque no céu somente entrarão adoradores. E por segundo, nós precisamos adorar a Deus, porque nós nos tornamos parecidos com aquele que nós adoramos, ou com aquilo que nós adoramos. E Deus sabe que nós parecemos com aquilo ou com aquele que nós adoramos. Deus sabe disso. Por exemplo, se você adora um time de futebol, aí o que você faz? Você usa a camisa do time de futebol. Você compra um relógio que lá no fundinho do relógio tem o logo do seu time de futebol. Você compra um tênis que tem o logo do seu time de futebol, um boné que tem o logo do seu time de futebol. No seu carro você coloca o logo do seu time de futebol. Nas suas conversas, o que se mais tem? A escalação do time do seu time de adoração, time de futebol de adoração. Tá? Você vai comprar uma bola, mas você quer a bola e tem um logo. Quando as pessoas olham para você, o que elas veem? O seu time de futebol, porque você já se tornou parecido com o seu time de futebol, neste exemplo. Mas pode ser outra coisa, pode ser um carro, pode ser casa, pode ser... tudo que te envolve, o que você adora, você se torna parecido com aquilo. É por isso que nós temos que adorar a Deus. Porque só entrarão no reino de Deus as pessoas que se parecem com Ele. E adorando a Deus, nós nos parecemos com Ele. Claro que nós podemos gostar de coisas. Você pode gostar do seu carro, da sua casa, você pode gostar do seu time de futebol, mas gostar e adorar é completamente diferente. Só a Deus nós devemos adoração, só. Porque é só com Ele que devemos nos parecer, com mais nada. Outro ponto. Nós damos glória a Deus ao amar outras pessoas. Também damos glória a Deus quando amamos outra pessoa ou outras pessoas. Então, a partir do momento que você já aceitou a Cristo como Senhor, como dono da sua vida, como aquele que vai te nortear, te guiar, né? Você vai ser um discípulo dele. Quando você aceitou, porque Ele já te aceitou desde a fundação do mundo, Ele mesmo diz assim, vinde a mim os cansados e oprimidos, né, e oprimidos que eu vos aliviarei. Ele faz, todo dia Ele faz este convite para você, filho, você está cansado, venha comigo. Aí você aceita esse convite e fala, tá bom Jesus, eu vou contigo, o que eu preciso fazer? Ele falou, então segue-me. E quando você aceitou este convite, você passou a fazer parte da família de Deus. E aí você deve aprender a amar a família de Deus.
João escreve assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Aí você passa a amar os seus irmãos da fé. Se somos todos filhos de Deus através de Jesus, somos irmãos em Cristo. E o irmão em Cristo, ele deve aceitar o outro a fim de glorificar a Deus. Jesus disse assim: amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Então, temos esta grande responsabilidade, que é aprender a amar as pessoas que Deus ama e como Ele ama. Porque Deus é o próprio amor e isso faz com que adoramos a Deus. Ok? E também, damos glória a Deus quando nos tornamos parecidos como Cristo. O verdadeiro seguidor de Cristo, ele prossegue crescendo na sua maturidade, na sua inteligência espiritual, na sua forma de pensar, na sua forma de sentir, na sua forma de agir. Todo dia existe um crescimento para o cristão. Todo dia. Ele vai corrigindo as suas falhas, a sua rota. É como se você estivesse em uma viagem. Nesta viagem você tem uma rota e um percurso, né? E para você chegar ao destino final, você vai corrigindo as imperfeições, até você conseguir chegar exatamente na linha de chegada. E você vai corrigindo a sua forma de pensar, de agir, de sentir. Né? E quanto mais o seu caráter é desenvolvido, mais você adquire a inteligência espiritual. E aí você dá mais ainda glória a Deus. Então nós damos glória a Deus quando nos tornamos parecidos com Cristo. E com esse esforço nós recebemos a ajuda do Espírito Santo, que trabalha em nós, ele vai trabalhando em nós, no nosso espírito, né, a fim realmente de nos tornarmos mais e mais semelhantes a Jesus. Nós temos todo um auxílio, não é por nós mesmos, nós vamos recebendo a ajuda do Espírito Santo. Então, permita que o Espírito Santo contribua para o seu processo de transformação, para o seu processo de transformação da sua personalidade. E isso é uma grande forma de você dar glória a Deus. E mais nós damos glória a Deus servindo outras pessoas com os nossos dons. Se tudo pertence a Deus, tudo foi dado por Deus, os seus dons, os seus talentos, as suas capacidades, as suas habilidades, tudo isso foi um dia planejado lá na eternidade no coração de Deus. Deus quis dar tudo isso para você, os seus dons, seus talentos, suas capacidades, suas habilidades. E nós não devemos ser egoístas. Nós devemos usar tudo isso que Deus nos deu em benefício de pessoas. E isso é uma forma de dar glória a Deus. Você está vendo como, entendendo tudo isso, a prepotência, a arrogância, né? O ato da pessoa achar que é o cara ou a cara, né? E tudo isso cai por terra. A Bíblia diz assim, Deus concedeu dons a cada um de vocês,
dentre a sua grande variedade de dons espirituais, administre-nos bem, para que a generosidade de Deus flua por meio de vocês. Vocês são chamados para ajudar os outros? Ajudem com toda a força e energia com que Deus lhes supre. Você entendeu tudo isso? E mais um ponto. Damos glória a Deus falando dele a outras pessoas. Então, neste momento, eu estou dando glória a Deus, estou honrando a Deus, falando dele para você. E é o que você deve fazer também. Uma vez que nós conhecemos a verdade e o caminho para Deus, Ele espera que nós compartilhemos isso com outras pessoas. Porque Ele não quer que o seu amor, que os seus propósitos sejam mantidos em segredo. A Bíblia diz que, à medida que a graça de Deus trouxer mais pessoas para Cristo, Deus receberá mais glória. A nossa função é dar glória a Deus. Ok? E qual será o objetivo da sua vida? Qual será o objetivo da sua vida? Lembra que a gente já tratou a questão do vazio na alma? Né? Quantas pessoas com vazio na alma? Que são acometidas por um turbilhão de sentimentos, né? O vazio na alma, ele vem como um turbilhão de sentimentos que a pessoa não sabe o que é. Ela não sabe explicar o que sente. E quando ela conhece o objetivo da vida dela, este vazio da alma é preenchido. Qual será o objetivo da sua vida? Quando Jesus andou pela terra como homem, ele se deparou com uma grande questão. Ou ele cumpriria o propósito que Deus deu a ele, glorificando a Deus, ou ele viveria para ele mesmo. E todos os dias nós também nos deparamos com esta grande questão. Ou você cumprirá o propósito que Deus tem para a sua vida, ou você se recusa a isso e vive uma vida egoísta. Ou você escolhe glorificar a Deus e sair do seu conforto, né, da sua zona de conforto, do seu agir de forma egoísta, só pensando em você. Ou você vive o resto da sua vida para a glória de Deus, ou seja, para o propósito que Deus tem para você. Então, todos os dias, deparamos com... é uma bifurcação. Todos os dias nós nos encontramos numa situação assim. A Bíblia diz assim: quem quer preservar a vida como ela é, acaba por destruí-la. Mas se você abrir mão dela, ela será sua para sempre, real e eterna. Olha só.
Então, se você quer preservar a sua vida, você acaba ainda destruindo a sua vida. Agora, se você abrir mão desta vida, no sentido de que você não viverá para você, mas para a glória de Deus, para os propósitos de Deus, aí sim você conseguirá a vida real, a vida eterna. Então Deus diz que quem vive para si destrói a sua própria vida, porque não conhece a vida e não vai conhecer a vida real e eterna. E Deus convida você para viver para a glória, cumprindo os propósitos dele, né? Os propósitos que ele estabeleceu para você. Deus a todo momento está te convidando. Ele disse que esta vida que ele oferece, ela é real e única. E é real e única forma de viver. Porque todo o resto é apenas existir. Ou você vive para dar glória ao seu Criador, ou você apenas existe. Então, muitos problemas emocionais, muitos problemas de relacionamentos é decorrente disso. Essa é a raiz, que as pessoas apenas existem. Apenas existem. Existem e são infelizes, existem e estão em descontentamento com a vida, têm o vazio na alma, têm angústia, ansiedade, depressão, pânico. Apenas existem. E Deus oferece outra forma, ele diz, olha, viva para o seu propósito, viva para aquilo que você foi criado, porque esta é a real e única forma de realmente viver. Aqui você só existe. Então viver sem Deus é apenas existir, e um dia deixará de existir. Então a verdadeira vida da pessoa começa quando ela se compromete com Cristo. Antes disso, ela só existe. Porque Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. E sem Ele ninguém vai ao Pai. Então essa vida você só tem a partir do momento que você se compromete com Cristo. Porque Ele é a vida. Antes você só existe. E se você já se comprometeu com Cristo, no encontro anterior, a gente já conversou a respeito disso, tá? Daqui para frente, creia. Simplesmente creia que Deus o ama. Que Ele criou você para os seus propósitos, para os seus próprios propósitos. Creia que você não é um acidente. Nós já falamos em encontro anterior a respeito disso. Você não é um acidente. Que você foi criado para ser eterno. Que por amor a você, Cristo morreu lá na cruz, para que você tenha a vida eterna. E que apesar de tudo que ocorreu no passado com você, por mais erros que você tenha cometido no passado, você indo até Ele, você se arrependendo verdadeiramente e pedindo perdão, Ele te perdoa, Ele esquece tudo, Ele te concede uma nova vida. Então, crendo, receba Cristo como Senhor, como seu guia. E aí você receberá o poder de Deus para você conseguir cumprir os propósitos de Deus na sua vida. A Bíblia diz assim em João 3,36a, diz assim, ó, qualquer pessoa que aceite o Filho
que é Jesus, e confie nele, receberá tudo, vida completa e para sempre. Está vendo como é esclarecedor isso? Você está vendo como muitas coisas que no dia a dia, quantas pessoas passam a vida toda amarguradas, elas só apenas existem, elas não conseguem obter o melhor desta vida por falta de conhecimento. A Bíblia diz assim que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento de inteligência espiritual, por falta de desenvolvimento da inteligência espiritual. Tá? Se no encontro anterior, foi no dia 6, você não convidou Jesus para fazer parte da sua vida, este momento é um grande momento para você fazer esse convite. Você não está aqui por acaso, você pode ter certeza. Seja que tempo for que você estiver assistindo este vídeo, você não está aqui neste momento comigo por acaso. Eu quero dizer para você que, se você não convidou Cristo para fazer parte da sua vida, e você quiser fazer agora, essas poucas palavras podem mudar a sua eternidade. Quer fazer então? Vamos lá. Então diga assim, ó. Jesus, eu creio e confio e te recebo como o Senhor da minha vida. Perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Amém. Você está dizendo para ele, agora eu sou teu, Jesus. Então não importa a religião, não importa se você é católico, se você é protestante, se você é espírita, se você é da Umbanda, né? O que importa neste momento é você declarando para Jesus, né? Para Deus, o Criador de todas as coisas, que você pertence a Ele. É isso que importa neste momento. Tá? Ok? Tudo bem. Então, se você fez esta oração de forma sincera, meus parabéns. Né? Você, além de filho de Deus, né, você é um adorador de Deus. Ok? E seja que tempo for que você estiver assistindo este vídeo, escreva nos comentários se você fez esta oração. Tá? Qual o sentimento que você teve neste momento de assistir este nosso encontro, de chegar até esta fase do nosso encontro, de você se declarar, né, propriedade de Jesus, como se você tivesse um selo, e tem um selo que pertence a Cristo. Né? Escreva nos comentários, né, se você fez. Né? Eu ficarei muito feliz em ler o seu comentário. Né? Então chegamos ao final do dia 6 da nossa jornada. Né? Como passa rápido. Eu quero te passar, como de costume, uma tarefa extra para o seu dia. Né? Que você está assistindo agora de manhãzinha. Né? Neste momento estou gravando de manhã. Para você que está aí, né, me vendo através da gravação, né? Um tema para reflexão e para você comentar com no mínimo 2 pessoas. Qual é o tema? Tudo isso é para Ele. Então esse é o tema. Tudo isso é para Ele. Então, para você refletir. Um versículo para você memorizar no dia de hoje. Está em Romanos 11:36. Diz assim:
Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para todo sempre. Ok? E uma pergunta para você meditar. Em que parte da minha vida ou em que parte da minha rotina posso me tornar mais consciente da glória de Deus? Que parte da sua rotina diária que você pode se tornar mais consciente da glória de Deus? O que você está fazendo que você pode, naquele momento, se tornar consciente da honra, da glória de Deus? Tá? Então compartilhe com seus amigos, eu sempre digo, compartilhe também com seus inimigos. Tá? Se você chegou até aqui comigo nesta jornada, meus parabéns. Tá? Escreva nos comentários se você assistiu já o dia 0, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. Né? Escreva nos seus comentários aí. Eu peço que você se inscreva também em nosso canal. Tá? Esse é um canal novo. Eu preciso que me ajudem com o número de inscritos, né, para eu poder fazer live direto lá no YouTube. Isso me facilitaria muito, ok? Se você estiver também através do YouTube agora, nesse momento, deixe o seu like, ajude a passar esse vídeo para mais pessoas. E eu sempre peço, não me abandone no meio do caminho, não me abandone nessa jornada. Venha comigo até o fim. Você não está aqui por acaso. Fica com Deus, um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro. Tchau!